Ei, gente! Tá todo mundo contente? Pessoal, eu sei que não tem sido fácil esses dias que a gente está passando, né? Quarentena, isolamento social, distante das pessoas que a gente gosta, que a gente ama. Mas eu queria falar algo no início desse vídeo, que é o seguinte: tenha fé em Deus. Somente a fé em Deus é que vai nos tornar pessoas confiantes e isso vai nos possibilitar seguirmos adiante. Tá vendo? Mais uma riminha. Mas é verdade. É... Exercite sua fé no Criador. Saiba que Deus se importa com você, comigo, enfim, com todos nós. E a gente vai passar por essa situação difícil, sabendo que tudo vai mudar e vai mudar para melhor. Então tenha essa confiança e firme, com fé em Deus, tudo vai ser possível. Beleza? Bom, então, dado esse recadinho, eu quero dar continuidade aos nossos vídeos relacionados ao nosso curso de finanças e desde já também pedir desculpa por ter ficado um bom tempo sem postar vídeos, mas depois eu explico por quê, enfim, estou eu aqui e vou dar continuidade e postando agora esse terceiro vídeo após os dois iniciais dentro do assunto que a gente está falando, né, relacionado às finanças nesse momento de crise. E vamos então recapitular o que foi dito nos vídeos anteriores, já que eu fiquei tanto tempo sem falar, né? Então, nos vídeos anteriores, dentro do nosso tema aí de equilíbrio financeiro durante a crise, eu falei que a gente tem que ter agora, nesse período que a gente está vivenciando, algumas ações, algumas atitudes em relação às nossas finanças, ao nosso dinheiro. E a primeira ação eu disse que era importante organizar urgente as nossas finanças. A segunda ação é fazer um planejamento financeiro. A terceira é evitar as dívidas. E a quarta ação é quitar as nossas dívidas. E a quinta ação, que é o tema desse vídeo, enfim, que eu acho também super importante, não perca isso de vista. Já tem pessoas que certamente já estavam fazendo isso antes dessa crise ser instalada. Tem pessoas que agora podem fazer isso mesmo durante essa crise, e aquelas que nem estavam cogitando isso, eu quero te desafiar a fazer essa quinta ação também, considerar isso na sua vida financeira, que é fazer investimentos certos. Então, faça investimento certo. Bom, há uma frase que diz o seguinte, o que está aí, né? O mundo das finanças ele é dividido em dois lados: o dos que pagam juros de suas dívidas e dos que recebem juros de suas aplicações financeiras. Então escolha de que lado quer ficar, pois isso faz toda a diferença. Pessoal, é verdade. No mundo das finanças, ou você vai viver pagando juros, ou você pode viver recebendo juros daquilo que você faz com o seu dinheiro. Então nós temos que escolher ficar do lado bom da força, que é de receber juros do nosso dinheiro. Então nós temos que criar esse hábito de guardar dinheiro, e isso envolve ter uma reserva financeira. Porque é super importante, quem já estava fazendo isso antes das finanças vai vivenciar esse princípio que está aí, que é super importante, de que no período das vacas gordas a gente deve fazer uma reserva para a gente enfrentar o período das vacas magras. E agora que nós estamos nesse período das vacas magras, podemos dizer assim, quem tem reserva, formou reserva, no período que estava tudo tranquilo, tudo suave, vai poder atravessar essa crise bem melhor. E quem não fez isso, agora vai padecer muito mais. Mas nem tudo está perdido. É possível, né, a gente, seguindo aquelas ações que eu disse anteriormente, nos vídeos que foram mencionados antes desse, agora chegar no momento e também buscar equilibrar as nossas finanças por meio dos investimentos durante a crise e pós-crise, enfim, se tornar um hábito, uma ação que se estenda após esse período também. E essa reserva financeira que a gente tem que ter, a gente chama isso muito de ter uma reserva de emergência. Então, eu quero chamar atenção para isso. A reserva de emergência, ela deve ser o primeiro investimento no que diz respeito ao uso do nosso dinheiro. Ele ou ela, né, essa reserva de emergência ou essa reserva de segurança,
é o investimento mais importante, pessoal, na sua vida e na minha vida também. Então, se você não fez até esse momento essa reserva de emergência, é o momento de iniciar, começar a fazer isso. Se você já tem essa reserva de emergência, é o momento de você estar buscando sempre aumentar essa reserva. E se você tem essa reserva, está lançando mão dela, depois é importante você manter e recompor essa reserva, porque é super importante. Bom, e o que é reserva de emergência então? Reserva de emergência, ela é justamente aquela reserva que a gente faz para momentos que imprevistos aconteçam, a gente então lançar mão dela para cobrir esses gastos nesses momentos inesperados na nossa vida. Então, muitas vezes, um momento de demissão, ou como a gente está vivenciando agora também, de redução de salário, da nossa renda, um acidente ou uma doença, você tendo essa reserva, eu tendo essa reserva, esses gastos podem ser cobertos por ela. Então, ela é destinada para esses imprevistos. Isso é a reserva de emergência, ou é chamada reserva de segurança também. E por que ela é importante? Porque ela vai evitar dívidas na nossa vida. Se você tem essa reserva de emergência, se tem essa reserva de segurança, vai evitar de você, diante dos imprevistos financeiros aí que aconteçam, recorrer a bancos, ou a financeiras, ou ao cartão de crédito no rotativo dele, né? De repente ir formando aquela bola de neve para querer cobrir esses momentos inesperados da vida, e até de evitar também recorrer aí aos parentes, aos amigos, pegar dinheiro com eles, enfim, fazer uma dívida também e depois ficar todo enrolado para pagar. E se temos essa reserva de emergência, é o momento da gente então lançar mão dela e evitar a gente entrar nesse tipo de situação, evitar de passar esse sufoco. Bom, mesmo assim, infelizmente, eu coloco isso aí para mostrar que no nosso país, numa pesquisa que foi feita lá no início de abril de 2019, somente 14% da população tinha uma reserva de emergência. 86% não tinha essa reserva. E quem possui essa reserva, ela possibilita ter essa flexibilidade, dá mais segurança, mais tranquilidade, não é verdade? Então é uma pessoa que financeiramente ela está tranquila, está equilibrada. Mas quem não possui, então diante dos imprevistos, ela vai ter que recorrer a empréstimos, como eu falei, e vai se endividar. E a pessoa que não tem reserva, ela vai ficar sempre pagando contas, vivendo para pagar contas, e é aquela situação que muitas vezes, como diz uma frase, falta mês no meu dinheiro. Então, nunca consegue fechar o mês conseguindo pagar todas as contas. E quando surgem os imprevistos, então, a coisa complica mais ainda. Então, é super importante ter essa reserva, pessoal. Aí vem a pergunta seguinte, então, quanto que deve ser essa reserva? Quanto de dinheiro eu devo guardar para ir colocar nessa reserva para quando surgir os imprevistos? Bom, isso é um pouco relativo, porque depende, cada caso é um caso, depende muito do modo de vida de cada um, né? Se você é uma pessoa que vive sozinha, ou se você vive com sua família e tem que sustentar a sua família, ou tem que ajudar na sua família, se você tem como sua fonte de renda, é um trabalho de carteira assinada, ou é um autônomo que é por conta própria, mas levando em conta esses aspectos, no geral, o ideal é que você tenha uma quantidade de dinheiro que seja, no mínimo, 3 meses, você possa cobrir as suas despesas durante esse período, no mínimo. Você tem uma quantidade de dinheiro que, se você ficar desempregado ou secar sua fonte de renda de onde quer que ela venha, você consiga dar conta de sobreviver. O ideal é até mais do que isso. Então, para o autônomo, por exemplo, é recomendado ele ter um equivalente de dinheiro que cubra, de repente, 12 meses das despesas mensais dessa pessoa.
E essa reserva de emergência, eu quero chamar a atenção para mais um aspecto, é que ela deve ser calculada quando você planejar em qual quantidade você deve guardar, é baseada no quanto você gasta por mês e não no quanto você ganha. O que quer dizer isso? Explicando melhor. Vou imaginar que você ganha R$ 2.000 e suas despesas mensais são de R$ 1.700. Então, ela deve ser um valor que cubra esses, vamos dar, neste exemplo, 10 meses dos seus gastos mensais. Então, se você gasta 1.700, apesar de você ganhar 2.000, então ela deveria ser 1.700 vezes 10, então de R$ 17.000. Então, neste exemplo, você deveria se planejar para formar uma reserva que desse um total de R$ 17.000. Quando você conseguir formar essa reserva de R$ 17.000, beleza. Então você já está garantido, você formou esse seu colchão aí de liquidez que te possibilita atenuar diante das intempéries da vida ou diante dos imprevistos, atenuar a sua vida financeira, dando uma sobrevida por 10 meses, ok? Bom, então como é que eu junto esse dinheiro para conseguir, de repente, nesse exemplo, R$ 17.000? Então é sugerido que o ideal é você separar pelo menos 10% daquilo que você ganha mês a mês, seja do seu salário ou da sua fonte de renda aí, e ir juntando esse dinheiro para de repente chegar nesse exemplo que eu falei anteriormente, R$ 17.000. Se você não entender que é menos, é R$ 10.000 que vai ser o seu planejamento, enfim, seja qual valor que tenha como meta que você vai buscar alcançar, tire pelo menos 10% daquilo que você ganha. Pelo menos, se for possível, 15, 20 ou até mais. E você acelerar, chegar nessa meta que você estabeleça para atingir essa reserva. Ok? Então, qual que é o melhor investimento para aplicar esse dinheiro que seja os seus 10%, ou 15%, ou 20%, ou de repente não dá os 10%, ou seja os seus 5%, onde que eu possa aplicar esse dinheiro? Onde que a gente deve aplicar esse dinheiro? Bom, esse investimento ele deve ser colocado do dinheiro que você vai separar para sua reserva de emergência em alguma aplicação que tenha 3 aspectos. Primeiro, alta liquidez. O que significa alta liquidez? É uma aplicação que você possa resgatar o dinheiro rapidamente a qualquer momento que você precisar. Segundo, é um investimento que tenha baixo risco, ou seja, um investimento seguro, que você saber que você colocar seu dinheiro lá, ninguém vai sequestrá-lo, não vão pegar esse seu dinheiro, você ter toda a segurança de que ele vai estar guardado bonitinho nesse investimento que você vai fazer. E terceiro, ser um investimento de baixa volatilidade. O que significa isso? É um investimento que você coloca que ele não fica no sobe e desce. É um investimento que você colocou lá, de repente, R$ 5.000, no passado alguns dias, ele nos 5.000 ele não vai virar 4.500 ou 4.200, não. Ele vai estar os 5.000 e o ideal é os 5.000 e um pouquinho, 5.010, R$ 5.050, enfim. Baixa volatilidade. Se ele tiver de cair, de repente é 4.998 e assim vai, e assim por diante. Por quê? Porque quando a gente coloca o nosso dinheiro visando formar a nossa reserva de segurança ou nossa reserva de emergência, o foco também não está necessariamente na rentabilidade, mas é justamente nisso aí que eu estou dizendo. É um dinheiro que você possa resgatar na hora que você precisar, porque afinal de contas pode ser emergência e tem que estar tendo essa possibilidade de acessar esse dinheiro. Dinheiro que ninguém vai confiscar, não vai pegar de onde você aplicou. E se você colocou 5.000, é ideal que ele tenha no mínimo 5.000 que você colocou lá, e não menos do que isso, né? Então, o foco não é tanto a rentabilidade, mas se render um pouquinho, melhor ainda. Beleza? Então, onde é que eu posso aplicar esse dinheiro com essas características? Que me dê segurança, que de fato tenha alta liquidez e que tenha baixa volatilidade. Tem que ser na aplicação de renda fixa. Bom, a parte relacionada à renda fixa, renda variável, de investimentos, eu vou falar isso nos vídeos posteriores.
né? Hoje eu só vou falar em linhas gerais, bem superficial mesmo, só para sinalizar onde que a gente deve colocar essa nossa reserva de segurança, que vai ser o dinheiro, o investimento que vai nos possibilitar realmente ter esse dinheiro que nos resolva diante dos momentos inesperados da nossa vida. Então tem que ser numa aplicação de renda fixa, porque uma aplicação de renda fixa ela possibilita fazer tudo isso que eu mencionei anteriormente. E quais que seriam as aplicações sugeridas para guardar nossa reserva de segurança ou a nossa reserva de emergência? Tesouro direto, repito, isso tudo eu vou explicar em vídeos posteriores. Ou num fundo de DI, ou num fundo de renda fixa, ou num CDB de liquidez diária, que dê pelo menos 100% ou mais do CDI. Né? Então, ou até um pouco nenhum ou nem outro. É possibilidade de a gente fazer isso. Este seria o mais sensato da gente estar aplicando nosso dinheiro para formar nossa reserva de segurança, e eu explico melhor isso posteriormente. Mas você precisou utilizar a sua reserva, então, depois ela deve ser reposta dentro daquele patamar que você estabeleceu da sua meta de quanto deve ser a sua reserva. Se os gastos começaram a aumentar porque sua família cresceu, então você atualiza esses valores desse seu fundo emergencial aí, ok? Bom, então todo cuidado com essa grana. É ela que vai te dar esse equilíbrio, possibilitar a gente atravessar esse período aí de crise também e pós-crise. Beleza? Então, após montar a nossa reserva de segurança, vou imaginar que você já atingiu o valor, a meta que foi estabelecido, vamos agora procurar então multiplicar o nosso dinheiro, ou seja, fazer o dinheiro trabalhar para nós. Aí sim, agora que a gente já tem o nosso dinheiro guardado, nosso colchão ali de liquidez, vamos começar a pensar o que pode ser feito para a gente agora ir em busca da nossa liberdade financeira. Então a gente tem que buscar definir o que eu desejo com os meus investimentos, ou seja, eu procuro conhecer melhor o que diz respeito à renda fixa, e agora, mais do que nunca, eu preciso estar estudando mais a fundo a renda variável, porque a renda variável, eu vou explicar também posteriormente nos vídeos, que vão ser colocados aqui, que vai dar um salto do nosso dinheiro em busca do sucesso financeiro aí na nossa vida. Bom, e nesse momento, então, que a gente está passando de crise, pandemia, se você já está investindo o seu dinheiro na renda variável e mesmo na renda fixa, e você quer turbinar os seus investimentos, o que não pode acontecer? Não entrar em pânico. Mesmo que seu dinheiro está num sobe e desce aí na renda variável, não entre em pânico. Por quê? Porque esse é o momento de você continuar estabelecendo ou mantendo os planos que você fez para os seus investimentos. Então é o momento que você, assim como eu, buscar reavaliar nossos objetivos e garantir que esses nossos investimentos estejam alinhados com ele, ou seja, seus objetivos de curto, de médio e de longo prazo. De repente aquele seu dinheiro que você está guardando para fazer uma viagem ou para pagar algum curso no exterior, ou aquele seu objetivo que você estava pensando em comprar, de repente, o seu carro, ou seu objetivo que você estava pensando em comprar a sua casa, seu apartamento, ou o seu objetivo de já estar visando juntar um dinheiro para a sua aposentadoria, sem depender do governo. Então, esse momento, sem pânico, você avaliar se os investimentos que você está fazendo, mesmo diante desse momento de crise que está dando essa chacoalhada no seu dinheiro, está alinhado com esses seus objetivos. Beleza? Então, um objetivo que você não pode perder de vista é ter, mesmo durante essa crise, ter essa visão de longo prazo. E aí você não vai entrar em pânico, não vai se preocupar agora se está chacoalhando seu dinheiro ou não. Ter essa visão de diversificação, ter parte do seu dinheiro em renda fixa e parte em renda variável. Repito, tudo isso eu vou colocar melhor na ênfase que eu vou dar de investimento nos vídeos que eu me comprometo a colocar aqui no nosso canal. Então, você chama atenção, se os seus investimentos em renda variável, é super importante
Se você está investindo em ações, super importante ter a certeza, a convicção de que você está colocando parte do seu dinheiro em empresas sólidas, empresas saudáveis. Porque mesmo que as ações estão subindo ou descendo, vai ser as empresas que foram escolhidas por você, que são realmente empresas que têm bom sustento, bons fundamentos, que vão deixar você tranquilo. E a gente, então, tem que levar em conta isso. É o momento de você avaliar. Será que esse meu dinheiro que eu estou colocando aqui está nesse tipo de empresa? Nas ações, no que diz respeito? E avalie se é o momento agora de fazer novos aportes ou não do seu dinheiro. Então, baseado nos seus objetivos, nesse momento que o mercado financeiro está meio instável, você avalia se deve colocar mais seu dinheiro em renda fixa ou na renda variável, mais em ações de empresas sólidas ou não, ok? E tenha cautela, evite entrar nesse desespero de algumas pessoas que têm sacado seu dinheiro de forma atabalhoada, né, de forma seguindo, que a gente fala, efeito manada, aí, fazendo resgates, e muitas vezes está perdendo dinheiro, resgatando dinheiro de forma desnecessária, e não precisa. Então tenha essa cautela, foque nos seus objetivos, se eles têm a ver com os investimentos que você está fazendo, e deixe para mudar a estratégia somente depois que as coisas acalmarem. Então tudo isso que eu estou falando para quem já estava investindo, eu falo também para você que ainda não começou a investir. Leve em conta esses princípios gerais que eu estou colocando aqui. Beleza? Então, resumindo tudo, porque, repito, parte de investimento eu vou começar agora a falar nos próximos vídeos. Resumindo tudo, ter equilíbrio financeiro durante a crise, pessoal. É importante, então, ter essas 5 ações. Organizar urgente as finanças, fazer esse planejamento financeiro, evitar as dívidas, quitar as dívidas e, mais do que nunca, fazer os investimentos certos. Então, para terminar, eu queria dizer que esse período que a gente está vivenciando, né, no que diz respeito às nossas finanças durante a crise, é um desafio que a gente tem que ter. É o desafio de fazer os ajustes necessários no orçamento, é o desafio de cumprir o que a gente planejar no nosso orçamento, é o desafio de buscar não se endividar, é o desafio de considerar esses investimentos, não esquecer de começar pela reserva de emergência, e o desafio de não desistir dos nossos sonhos. Não desista dos seus sonhos, sejam eles de curto, médio ou de longo prazo. Beleza? Então, essa é a mensagem que eu quis deixar finalizando esses vídeos. Espero que faça sentido para a sua vida e siga adiante. Acima de tudo, reforçando o que eu falei lá no início, com fé em Deus, buscando a sabedoria em Deus e com confiança você vai estar seguindo adiante, assim como eu. Que Deus, então, abençoe sua vida cada vez mais, as nossas vidas, e tenha toda a sabedoria, a sabedoria financeira, essa educação financeira devida para saber lidar mais do que nunca com o seu dinheiro. Então é isso, pessoal. Um grande abraço virtual a todos e beijão. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. E nos vídeos, então, agora eu vou começar a falar de investimentos. Beleza? Então, fui. Tchau, tchau.